Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é 5.5 vídeos, reflexões para meditar, para praticar e também para transformar a nossa vida. Essa é a sequência. Eu paro, conheço, medito, pratico o que eu aprendi e a transformação será visível na vida de cada um de nós. A nossa temática da semana é 5 reflexões para mudar o seu dia e nós estamos usando o livro Antes de Mais Nada para a nossa reflexão. E hoje a nossa temática é resiliência, algo que pode ser positivo ou pode ser muito negativo. E a gente vai falar sobre isso agora. Resiliência, aí Paulo no capítulo 8, do verso 37, diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, quando a gente pensa naquilo que somos em Deus, a vitória é garantida. Mas o homem sem Deus resiste às coisas de Deus. E esta é uma batalha entre a carne que não se converte e o espírito que está ministrando o tempo todo a nossa alma. Resiliência é a capacidade de resistir e se manter como é, mesmo diante dos desafios, diante das dores. Esse é um lado positivo. É como aquela espuma, aquela bucha que a gente aperta e ela, a hora que a gente solta, ela volta para sua forma anterior. O homem sem Deus está em todo tempo resistindo ao moldar da mão de Deus na sua vida. Ele não quer deixar ser moldado pelo Criador, pela sua arrogância, sua presunção. E Deus diz, olha, Deus dá graças aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Muita gente não tem entendido porque as coisas na vida dele não têm funcionado, não têm florescido, não têm vivenciado as coisas que as Escrituras Sagradas tão recorrentemente nos ensinam e nos deixam como promessa para uma vida de ser mais do que vencedor. Então a primeira coisa é uma pergunta simples: você tem resistido, você tem ficado endurecido diante do moldar de Deus na sua vida? Porque se eu não me deixar ser moldado por Deus, se eu não me entender, Paulo escrevendo aos Romanos, lá em capítulo 12, diz assim: não se deixe amoldar pelos pensamentos desse dia. E muitas vezes há uma batalha na nossa mente que nós não nos apercebemos. E por isso continuamos a viver uma vida medíocre. Por isso que as Escrituras Sagradas dizem que se o homem não nascer de novo, se ele não transformar a sua maneira de pensar, ele nunca será capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Por isso é necessário parar por um instante e olhar para a nossa vida, olhar para as Escrituras Sagradas, meditar nelas, o que a Bíblia diz para mim a respeito de trabalho. Então eu não posso ser moldado pelo frenesi, pela insanidade dos nossos dias a respeito de trabalho, porque muitas vezes o que está despertando as pessoas é ganância e não propósito, avareza e não generosidade. Às vezes o que está despertando em nós é presunção e não a condição de entregar a nossa vida plena nas mãos de Deus. Então, resiliência positiva, boa, é aquela que não se deixa ser moldada pelo pensamento desse mundo, mas passa agora a vivenciar as coisas do Espírito Santo. Então muita gente não tem conseguido viver tudo que Deus tem porque não escuta a voz do Espírito. Isso é um problema nosso, porque Deus diz que o Espírito dele falaria conosco e não seria necessário que ninguém nos ensinasse mais coisa alguma, porque o seu Espírito, o Espírito de Deus, estaria nos ensinando a respeito de todas as coisas. Por isso eu quero deixar para você, hoje é dia de quebrar a resistência, hoje é dia que o nosso orgulho e a nossa vaidade sejam deixadas de lado e nós possamos dizer a Deus: eu confio em Ti, eu me entrego a Ti, eu me rendo aos Teus pés, faça de mim aquilo que o Senhor desejar. Por isso é necessário mudar sempre. Lembra lá o que Raul Seixas dizia, tem um capítulo no meu livro Revolução do Pensamento que eu falo sobre isso, quando ele diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então que nós possamos aprender do Espírito. Não que a gente seja inconstante cada dia para um lugar, porque a Bíblia diz que a pessoa inconstante não pense que receberá algo da parte do Senhor. Mas aquela que é
ouvinte da palavra de Deus e praticante dessa palavra, vai construir uma casa, uma vida que nada poderá destruir. Nossas meditações é sobre isso. Não resista ao que Deus quer fazer na sua vida. Entregue-se a Ele, deixe Ele moldar. E não permita que o pensamento desses dias continue resistindo ao pensamento de Deus para você. Entregue a sua vida a Jesus, confia nele e no mais, tudo Ele fará. Se você curtiu esse vídeo, que você possa compartilhar com seus amigos, marcar, comentar. Quanto mais você marcar, quanto mais você compartilhar, mais pessoas poderão ter a sua vida transformada como eu e você temos tido. Deus abençoe. Tá aí, antes de mais nada,